Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós hoje chegamos ao Salmo de número 89, o último Salmo do terceiro livro, né? Nem parece que passou tão rápido, né? A partir do Salmo 90 já começamos o quarto livro, penúltimo, depois o quinto e finalizamos, né? É um salmo que tem 52 versículos, né? Um pouquinho longo, mas dá para a gente fazer essa leitura, né? É um poema do israelita Etan. Diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor, com a minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Pois disse eu, a tua benignidade será edificada para sempre. Tu confirmarás a tua fidelidade até nos céus, dizendo: fiz a aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Os céus louvam as tuas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Pois quem no céu se pode igualar ao Senhor? Quem é semelhante ao Senhor entre os filhos dos poderosos? 8, né? 7. Deus é sobremodo tremendo na Assembleia dos Santos e temível sobre todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu és, Senhor, com a tua fidelidade ao redor de ti. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalma. 10. Tu quebrantaste a Raabe como se fosse fora ferida de morte, como se fora ferida de morte. Espalhaste os teus inimigos com o teu braço poderoso. 11. Teus são os céus, tua a terra, o mundo e a sua plenitude, tu os fundaste. O norte e o sul, tu os criaste. O Tabor e o Hermon exultam em teu nome. O teu braço é poderoso, a tua mão é forte, exaltada é a tua mão direita. Justiça e juízo são a base do teu trono. Misericórdia e verdade vão adiante do teu rosto. Bem-aventurado o povo que conhece os vivas de júbilo, que anda, ó Senhor, na luz da tua presença. Em teu nome de contínuo se alegra, e na tua justiça se exalta. Pois tu és a nossa glória e a nossa força, e pelo teu favor exaltas a nossa força. Porque o Senhor é a nossa defesa, e o Santo de Israel, o nosso Rei. Outrora falaste em visão aos teus santos e disseste: a um herói concedi o poder de socorrer. No meio do povo exaltei um escolhido. Encontrei Davi, meu servo, com meu santo óleo ungido. A minha mão o sustentará e o meu braço o fará forte. O inimigo não o importunará, nem o filho da perversidade o afligirá. Esmagarei diante dele os seus adversários e ferirei o que odeiam. A minha fidelidade e a minha bondade o hão de acompanhar, e em meu nome crescerá o seu poder. A sua mão dominará até o mar, sua mão direita até os rios. Ele me invocará dizendo: tu és meu Pai, meu Deus, e a rocha da minha salvação. Falo-ei
Por isso, meu primogênito, o mais elevado entre os reis da terra, conservarei para sempre a minha graça e firme com ele a minha aliança. Firmarei a sua linhagem para sempre, e o seu trono durará enquanto existirem céus. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos, se profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então punirei com vara as suas transgressões, e com açoites a sua iniquidade. Mas jamais retirarei dele a minha bondade e nem desmentirei a minha fidelidade. Não violarei a minha aliança, nem modificarei as promessas dos meus lábios. uma vez jurei por minha santidade que não mentirei a Davi. A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua e fiel como a testemunha no espaço. Mas tu o rejeitaste, recusaste-o e te enfureceste com o teu ungido. Abominaste o conserto do teu servo, profanaste a sua coroa, lançando-a por terra. Arrasaste os seus muros todos, reduziste a ruínas as suas fortificações. Despojam-no todos os que passam pelo caminho, e os vizinhos o escarnecem. Tu exaltaste a mão direita dos seus adversários e encheste de alegria todos os seus inimigos. É o 43, né? Isso. Também embotaste o fio da sua espada e não o sustentaste na peleja. Fizeste cessar o seu esplendor e deitaste por terra o seu trono. Abreviaste os dias da sua mocidade e o cobriste de ignomínia. Até quando, Senhor, para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? Lembra-te de quão breves são os meus dias. Por que criarias debalde todos os filhos dos homens? Que homem há que viva e não veja a morte? Ou que livre a sua alma das garras do sepulcro? Que é feito, Senhor, das tuas benignidades de outrora, juradas a Davi por tua fidelidade. Lembra-te, Senhor, das afrontas que o teu servo tem sofrido, das zombarias que no íntimo tenho que suportar de todos os povos. Com que, Senhor, os teus inimigos têm vilipendiado, sim, vilipendiado os passos do teu ungido. Bendito seja o Senhor para sempre. Amém. O Salmo de número 89, assim, um salmo que é um choque no mesmo salmo, né? Um salmo interessante que é um pouco inverso aos demais, né? Normalmente, principalmente aqueles que a gente estava acostumado a começar com choro, clamor e depois no final uma alegria, um reconhecimento, né? Esse salmo é interessante porque ele começa com reconhecimento, ele começa com engrandecimento do Senhor, com louvor ao nome do Senhor, com reconhecimento dos atributos do Senhor, e ele termina, né, com o choro e a angústia, né? Então, assim, muitos irmãos entendem que esse salmo provavelmente foi escrito naquele tempo de colapso da descendência de Davi, né? Questão de Salomão e depois da divisão das tribos, e aí você pega aquela sequência dos reis até que realmente não só o norte, mas o sul é levado cativo,
e pela expressão que ele usa aqui, o Senhor permitisse os muros em ruínas, né? Ele coloca aqui, derrubaste todos os seus muros e reduziste as ruínas das suas fortalezas. Provavelmente, né, todos os que passam o saqueio é realmente a invasão de Nabucodonosor, a entrada da Babilônia, do povo do norte, que o Senhor trouxe como vara, e realmente, né, foi ali uma dura disciplina para Israel, e provavelmente muitos daqueles que viviam naquele tempo e que eram pessoas fiéis, né, estavam lembrando ao Senhor esse fato. Senhor, mas o Senhor prometeu a Davi, né? Porque imagina, né, o que você tem para se pegar no momento, se apegar, desculpa, né, num momento como esse, né? As pessoas que viveram ali já com mais idade e que, né, pessoas que temiam o Senhor, que conheciam o Senhor e a sua palavra, sabiam que Deus havia jurado a Davi, né, pelo seu próprio nome, que nunca faltaria descendente dele no reino de Israel, né, que era uma aliança eterna, e agora eles estavam diante daquela invasão babilônica, né, olhando para Jerusalém, vendo os muros em ruínas, os portões queimados, né, o templo saqueado, e tentando entender como é que aquilo ali podia caber dentro de uma promessa que Deus havia feito a Davi e que era eterna. Como ele começa bem o Salmo, né? Ele diz assim: cantarei para sempre o amor do Senhor. Ele termina o final do Salmo da música daquele jeito, mas o início da música é: cantarei para sempre o amor do Senhor. Com minha boca anunciarei a tua fidelidade por todas as gerações. Sei que firme está o teu amor para sempre e que firmaste nos céus a tua fidelidade. Então, assim, é um ponto que, quando eu estava a gente lendo, né, pensando, que às vezes é aquilo que a gente sempre, todos os irmãos compartilham aqui, né, da questão do conhecimento teórico, né, do entendimento, da revelação, né, e depois, de fato, para a vida daquela palavra dentro de nós, aquela realidade, né? O irmão Atmani falava muito isso, né? Uma das primeiras coisas que precisamos aqui que o Senhor ganhe no nosso coração de forma clara é que Deus nos ama, né? E apesar de parecer uma verdade muito simples, né, nós percebemos ao longo da nossa própria caminhada que muitas vezes a maneira como nós nos portamos, ou nos colocamos, ou declaramos algumas coisas, né, de fato demonstra que a gente não crê que Deus nos ama. Porque na nossa visão, se Deus nos amasse, então Ele não permitiria que eu estivesse em tal condição, ou vivesse assim ou assado, exatamente como o salmista coloca a partir do versículo 39. Né? Então, assim, é um início importante, né? E uma verdade que gera constância no nosso coração. Ou seja, independente da situação que eu me encontrar, né? Independente do meu estado de ânimo, alegria ou tristeza, bonância ou escassez, né? Estar em comunidade ou estar sozinho, né? Estar com saúde ou não, né? Ele declara: cantarei para sempre o amor do Senhor, né? Então ele consegue entender aquilo que Paulo diz lá no livro de Romanos, né? Que é um aprendizado para todos nós e algo que realmente é um terreno bem firme para nos apoiar. Eu estou achando aqui, eu acho que é o 11. Deixa eu ver aqui. Não, acho que não é 11 não, acho que é o 8, né? Quem nos separará? O 8. É o 8. Aqui, ó.
É Deus quem justifica, está aqui, né? Então, olha só. Já 31, né? Acho que pode ler até um pouquinho antes para dar um contexto, né? Ele diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão ele conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, como o salmista também coloca, de forma profética, né? E aos que predestinou, também chamou. Aos que chamou, também justificou. Aos que justificou, também glorificou. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio Filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o Senhor ganha isso no coração de Paulo, consegue expressar isso através da vida dele, né? Essa certeza, essa confiança do amor de Deus, né? E algo bem sólido mesmo que, né, aquela realidade conseguia gerar nele todo um comportamento, uma caminhada, né, ali na sua jornada cristã firme, né, nesse sentido, né? Ele podia estar até abatido, como ele diz, mas não derrotado, como ele coloca lá em Coríntios também, aquele, né, dueto de palavras assim, deixando claro que as coisas aparentemente poderiam não ir tão bem, né? Mas assim, ele sabia em quem ele cria, né? E a caminhada dele era Cristo, estava bem certo disso. Então assim, o que é um sucesso, o que é um insucesso, né? O que é chegar numa cidade, pregar, os irmãos o receberem ou ser apedrejado, né? Eu acho que ele não se, como hoje talvez a gente acabou sendo muito influenciado por isso, ele não permitiu que expectativas interiores dele mesmo, né, pudessem nortear o relacionamento dele com Deus. Eu entro na cidade por Cristo. Se os irmãos aceitam, é por Cristo. Se eles me põem para fora, por Cristo. Então, assim, eu estou em Cristo. Entendeu? Não é o resultado daquilo, né? Não é um grande evento, não é uma grande situação, né? Que deixa a pessoa lá em cima e daqui a pouco acontece uma outra situação que é uma aparente derrota, a pessoa cai também naquele outro extremo e está lá embaixo, como se sentindo uma pessoa fracassada, né? Então, Paulo deixava isso bem claro, ó, o meu alicerce é Cristo, é a pedra, irmão, não deixe se enredar dessa certeza, né, que a gente sempre acaba compartilhando, Jesus Cristo de manhã, Jesus Cristo no almoço e Jesus Cristo à noite. Então, assim,
é o nosso fundamento, autor e consumador da nossa fé, né? Não ousei chegar entre vós com palavras de persuasão, né? Como ele diz lá em Coríntios, aquela coisa toda, mas assim, bem simples mesmo, para que a fé de vocês pudesse ser alicerçada, né, no poder de Deus, na pessoa de Cristo, e não em sabedoria humana. Então, vi uma coisa bem simples, como ele colocasse o evangelho daquela forma bem... como para uma criança, né, uma coisa bem simples, para que realmente as pessoas não se enganassem em filosofia, imaginando pensamento, em novidade, em modismo. Não, para que realmente a fé da pessoa pudesse estar realmente apoiada em Cristo, né? Então, assim, esse é um ponto que eu, assim, fiquei analisando a oração do salmista e fiquei pensando, né? Porque todos nós, no fundo, assim, como pessoas humanas, né? Nós geramos expectativas, né? Assim, não há como, assim... O problema é como a gente trata elas, né? Mas, assim, a gente percebe alguns irmãos ao longo da palavra que é muito interessante, que Deus fala uma coisa, Deus fala A, B. Então, se Deus falou A, B, eu sei que CD. Só que aí o CD não vem, né? E aí aquela pessoa se vê numa situação um pouco angustiante, né? E isso até independe do grau, às vezes, até de chamamento, né? Como no caso de Moisés mesmo, que assim, teve uma experiência muito grande de esvaziamento, 40 anos ali em Midian, né? Você teve uma experiência de conhecer a glória humana, o conhecimento humano, né? Conheceu ali a universidade egípcia da época, assim, né? Toda aquela glória, sofreu um processo de esvaziamento grande, teve uma experiência com o Senhor mesmo, ali no monte, né? O Senhor se revelou a ele como eu sou, né? O Senhor revelou também a ele o seu poder, né? Chamou ele claramente para um propósito, né? E tudo isso deixa a entender, e é normal que Moisés pensasse isso. Deus falou assim, ó, vá lá, né? E diga a Faraó para libertar o meu povo, que eles virão a caminho de 3 dias e chegado aqui me prestarão culto. Né? E aí Moisés faz exatamente isso, chega lá e o faraó pergunta quem é esse Deus, e ele diz que é o eu sou, falou, e ele joga a vara, e os egípcios também jogam a vara, e a serpente de Moisés come a serpente deles, e o poder de Deus se manifesta claramente, né? Mostrando ali a superioridade, né? A sua superioridade, mas Faraó diz não. E ele sai dali com um não de um homem para Deus. E a situação daquelas pessoas que estavam ali se torna pior do que a anterior, porque eles antigamente só faziam o tijolo, e agora eles iam ter que catar também, né, a matéria-prima, além de fazer o tijolo, e isso iria redundar em muito mais trabalho, porque o Faraó diz que a produção teria que ser a mesma. Né? E assim, é normal que se você tem o poder de Deus e diz, o que você acha que vai acontecer naturalmente? Não que Deus tenha falado isso, mas assim, né, o povo inclusive aperta Moisés na saída, né? Assim, se a angústia do povo faz eles apertarem Moisés. Se eu vou fazer tudo isso, então é óbvio que o povo vai sair. Mas em nenhum momento Deus disse que naquele momento o povo iria sair. Né? Mas Moisés criou essa expectativa natural, não imaginou que a coisa iria acontecer dessa forma, né? E às vezes, algumas circunstâncias da nossa vida também são assim, né? Sei lá, a gente ora, busca, sente Deus tocar no nosso coração, nos dá uma direção, alguma questão no trabalho, familiar, e você, pintou a luz, aí você vai lá e, né, obedece, faz aquilo que você sentiu que Deus te moveu, e na verdade a situação fica ainda muito pior do que a que estava. Então a gente até se questiona, mas, será que foi Deus mesmo que falou comigo? Aí vai e ora, Senhor, tem misericórdia, eu sou limitado, e assim, aí Deus vai lá e confirma, né? Não. Então assim, isso tudo é uma dificuldade minha, né? Nossa, assim, porque criamos expectativas, né? Imaginamos coisas, projetamos cenários que Deus não falou, né? Então, com o tempo, a gente passa, e a gente vê os irmãos mais maduros também assim, né? Olhando para eles, que eles ficam só
Eles ficam só até onde Deus falou e acabou. Só até onde Deus falou, né, mano? Dali... Assim, a gente vê que nesses últimos dias as pessoas elas têm muita expectativa no que está relacionado ao viver muito individual, né? Então, aí a gente lembra o texto, né? Eu acho que o texto de Filipenses 2, que cada um atente para o que é propriamente seu. Isso é um dos princípios de você fortalecer o seu ponto de vista para as coisas do Senhor, né? Porque o que gera expectativa e o que somos frustrados por essa expectativa é porque essa expectativa é toda nossa, entende? É porque é uma expectativa que nós geramos para nós mesmos. Mas toda expectativa gerada para o Senhor, nenhuma delas é frustrada. Todas elas o Senhor nos alicerça, sabe? Porque quando a gente tem o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, como diz esse texto em Filipenses, então a gente tem uma sorte, como o texto diz, né? E de sorte que haja em vós. Então, já temos uma probabilidade de desfrutarmos de algo sobrenatural. E aí sim, qualquer expectativa nossa vai ser suprida. Porque o Senhor não chamou a gente para viver algo natural, sabe? O que mais frustra a igreja hoje, o que mais frustra muitos irmãos, é porque buscam expectativas no âmbito pessoal, sabe? E não deve ser esse o coração do povo de Deus, nem de um servo de Deus. O Senhor não chamou a gente para isso. E buscar expectativas por razão nossa. Ah, não, mas o Senhor me prometeu isso. Não. A promessa maior que o Senhor nos deu foi o Filho dele e ele cumpriu. Não tem promessa maior que essa. Entende? Então, aí por isso que alguns textos para nós, a gente vai ler as Escrituras e aquele texto vai se tornar apenas uma teoria. Não se torna uma realidade, como o Abel falou. Se torna apenas uma letra. Não tocamos na vida da palavra. Por que não tocamos na vida da palavra? Porque ainda de sorte, ainda não temos tido o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. São passes, irmãos, como que passes como chaves para a gente adentrar o reino de Deus. E eu vejo assim que uma dessas chaves para a gente poder entrar nesse reino de Deus é a gente entrar, sabe, pelos princípios básicos da fé cristã, que são as questões estruturais da fé cristã. Uma é você ter o mesmo sentimento do Senhor. Porque assim quando cremos no Senhor, sentimos o mesmo sentimento do Senhor, para podermos crer nele, não é verdade? E aí temos todo aquele processo de libertação, de processo de caminhada. Então somos libertos, começamos a desfrutar de uma liberdade. Então aquela liberdade já não é mais tão importante, porque agora somos livres, temos a liberdade do Senhor, livre acesso ao Senhor, aquilo vai se amornando e tal. Entramos por uma outra esfera, que já é um processo, já um pouco mais da caminhada cristã, que é o processo do amadurecimento. Vejo que mais ou menos é aqui, né? Esses irmãos aqui estão passando. Então entramos dentro dessa caminhada, desse processo de amadurecimento, mas ainda não conseguimos entender que o que o Senhor quer nos levar é para aquele sentimento de Cristo Jesus. Precisamos sentir como o Senhor sente, né? Precisamos ver como o Senhor vê, buscar como o Senhor olha, sabe? Então aí sim, as nossas expectativas não vão ser frustradas, não vamos ficar buscando numa reunião toda a solução da nossa vida, ou buscando num culto, ou seja lá o que for, uma palavra para mudar minha vida, ou algo para transformar, porque a expectativa não vai ser mais pessoal, porque a expectativa vai ser voltada para o corpo. Então, quando nos reunirmos, não tem mais aquela expectativa pessoal, mas tem a expectativa do corpo. Então, quando vamos nos reunir para estarmos juntos, vamos ficar alegres, porque todos nós vamos buscar uma expectativa do corpo. Então, ao descansar do Senhor, a graça de Deus, o derramado do Senhor, não tem aquele
sabe? Aquela luta daquele poço, quem vai receber a bênção primeiro, quem vai ser curado primeiro. Mas eu recebi a minha bênção hoje, eu saí com a minha bênção debaixo do braço, irmão. Glória a Deus. Não é esse o sentimento que o Senhor trouxe para nós. O sentimento que o Senhor nos trouxe foi o sentimento de Cristo. O Senhor não buscou a sua própria glória, mas Ele buscou a glória do Pai. Ele buscou, sabe o que, irmão? Nos glorificar nele, como está esse texto lá em Romanos. Irmão, que maravilha! Irmãos, sabe o que o Filho fez por nós? De nos incluir nele, para recebermos a mesma glória dele. Mas nele, irmãos, isso é muito rico. Isso é enriquecedor. Irmãos, é muito egoísmo de nossa parte ficarmos buscando expectativas pessoais, uma palavra, uma profecia para a minha vida. Irmãos, não foi para isso que o Senhor nos chamou. Não foi para isso. Enquanto menino, sim. Ficamos como um menino andando, procurando algo para nós. Sim, meu trabalho, meu isso. Mas quando amadurecemos, crescemos um pouco, temos que ter uma visão celestial, sabe, irmãos? Uma visão de Deus. Uma visão que de sorte. Que palavra importante essa nesse texto em Filipenses. Que de sorte, irmão, que haja em vós. Porque é uma sorte, é um privilégio, é uma honra. Esse sentimento que o Senhor nos deu nele é para desfrutar dele e para provarmos de algo que é puramente sobrenatural. Não é algo natural, mas é algo sobrenatural. Então precisamos rasgar as nossas vestes, meu irmão, e nos entregar a essa realidade. Que de sorte realmente não temos que ter o mesmo, que não temos que ter um pensamento somente em nós, mas que tenhamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Que é aquele pensamento que não é aquele pensamento para, é para, não é meu, mas é para. Então, não temos nenhuma expectativa frustrada, porque é para, não é mais meu. É para. Então, se vamos nos reunir, é para o Senhor. É para Ele. É por Ele. E para Ele. Porque Ele é tudo, irmãos. Ele é precioso demais. Ele merece toda a nossa atenção. Toda a nossa entrega do nosso coração, irmão. Precisamos rasgar o nosso coração e tirar todo o pensamento meu. Todo, irmão, todo. E nos ocupar de pensar no que é dele, do que é ele, o que o Senhor pensa, como o Senhor sente, qual é o falar do Senhor, o que o Senhor quer. E aí vamos tirar toda essa expectativa. Irmãos, estamos num culto apenas, estamos aqui, amém? Estamos aqui porque é para ele. Aí vai desfrutar desse nivelamento que Paulo tinha. Não era frustrado se ia para uma cidade dar errado, se ia para outra dava certo. A questão não é certo, não é errado, a questão é ele. Toda a questão do universo é ele. Toda a questão da vida humana, irmãos, é ele. Ele é todo o prazer do Pai. Irmãos, como precisamos dele, como precisamos olhar para ele. Porque, irmãos, quando olhamos para ele, quando é para ele, qualquer texto das Escrituras Sagradas saltará como que uma flecha para os nossos corações. Não será como apenas um texto, porque a gente vai ver ele, vai ver o falar dele, vai ver o mover dele, o agir dele, o amor dele. Isso é maravilhoso demais, irmãos. Isso é o Evangelho, sabe? Assim que eu vejo, assim que eu acalento o nosso coração. Para que a gente não fique com expectativas, sabe? Como que crianças nos frustrando. Mas hoje foi bom, amanhã foi ruim. Hoje é ruim, amanhã é bom. Mas não tem o bom e o ruim. Tem um movimento. Não foi lá que a gente lá em Romanos 8, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam sim. Cooperam. Porque não tem o bom e o ruim, mas tem o amor, mas
mas tem Cristo, tem a dispensação de Cristo. O Pai não economizou de dispensar toda a sua graça, Ele deu tudo que Ele tinha, Ele deu toda a provisão dEle, Ele deu o seu Filho, o Filho também não economizou, Ele se deu. Ai, irmãos, então não tem nenhuma expectativa a ser frustrada, porque nada foi frustrado, tudo se cumpriu no Filho, tudo se fez no Filho, porque se nada se tivesse feito, se não fosse por Ele, nada teria existido. Entende? Então, irmãos, se a nossa expectativa está nele, vamos viver bem em qualquer circunstância, porque é Ele é que supre tudo em todos. Se deu errado, se deu certo, se deu errado, isso não conta, isso é coisa de uma esfera horizontal, sabe? Isso é uma esfera horizontal. Não vamos ficar preocupados com isso. Não vai ser isso que vai afligir o nosso coração, sabe? Então, eu acho que é esse amor aqui, né? Que o Rafa está falando, então é esse, irmão. Sabe? É esse. Porque esse amor aqui é uma pessoa. Eu não tenho como não ver que é uma pessoa. Porque é todas as características do nosso Senhor, sabe? Todas elas. Eu lembrei o Pablo lendo do versículo de Paulo falando dos irmãos que moravam lá em Colosso, dizendo assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver delas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Maravilha, né? Essa realidade é algo que nos conduz. O irmão aqui continua lembrando, né? Ele fala: tu disseste, fiz aliança com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi, estabelecerei a tua linhagem para sempre e firmarei o teu trono por todas as gerações. Ele diz: os céus louvam as suas maravilhas, Senhor, e a tua fidelidade na Assembleia dos Santos. Embora ele tá reconhecendo, olhando para o Senhor, embora que se ele olhar para a terra aqui, ele vai ver o muro caído e a porta queimada. Né? Cara, tá vivendo um momento bem difícil, que se olhar para a terra, titubeia, já era, né? É aquela famosa passagem do nosso amado irmão Pedro, né? Que ali ele falou assim: se é o Senhor, né, chama-me para ir ter contigo. Aí Jesus falou assim: vem, Pedro. E ele vai. Ele tira o barco, ele tira o pé do lugar seguro, que era o barco, porque estava acostumadão a ficar no barco, para ir para um local onde ele não estava acostumado, que era a água, né? Pô, pisar na água não era um negócio desse. E diz que ele pisa e começa a caminhar, a andar normalmente, olhando para o Senhor. E aí uma hora ele olha e vê o mar revolto, e ele começa a afundar e fala: Senhor, salva-me, né? E aí Jesus fala para ele: Pedro, porque, né, duvidaste no teu coração, né?
Então a fé está muito ligada assim para onde o nosso coração está olhando, né? Então, como Paulo pede para os olhos do nosso coração serem iluminados, né? Ver bastante luz, né, nos olhos do nosso coração para que nós possamos olhar com esses olhos, né? E realmente assim, olhou para o Senhor, né? É impressionante aquilo que Pedro viveu, né? Quantas vezes a gente experimenta isso, né? Ele está olhando aqui para o Senhor e, cara, está falando do céu, da fidelidade, da nuvem, e a terra está uma assolação, né? Mas é porque não era costume, Rafa. O Pedro nunca tinha experimentado aquela realidade de olhar para o Senhor e desviar o olhar. Por isso que o nosso caminhar tem que ser um caminhar treinado de olhar para o Senhor. É o que o Senhor está nos fazendo, sabe? Ele está nos treinando a viver o viver olhando para Ele. Você acha que por que vêm as provações e as perseguições? É para a gente ser treinado, sabe? A olhar para Ele em meio às provações e às perseguições. Para que quando venha realmente a desolação, a toda aquela situação, a igreja tem a maturidade de saber andar olhando para Ele, sabe? Porque os vencedores vai estar um caos, mas vão estar olhando para eles, sabe? E graças a Deus, por causa desses irmãos que escreveram isso, temos isso para ler hoje, e agora nós hoje podemos servir de base para outros irmãos que vão vir mais à frente, para que a igreja tenha um avanço nesse caminhar e seja treinada. Esse é o treinamento da igreja, de saber olhar para o Senhor. Então esse é o nosso chamamento. Por isso que precisamos ter esse viver diário olhando para o Senhor. Nos mínimos detalhes do nosso viver, seja de pegar um clipe em cima da mesa, você sabe, nós sabemos quando estamos olhando para o Senhor. Nós temos essa convicção do nosso homem interior. O Senhor está nos treinando a isso. Esse é o treinamento de Deus. Por isso que precisamos de toda essa base, toda essa estrutura de irmãos que estão nesse treinamento e estão sendo aperfeiçoados a isso, para aperfeiçoar outros, treinarem a outros, a não ter esse pensamento pessoal. Porque o pensamento pessoal tira o olho do Senhor. Mas o pensamento e o olhar no Senhor, o sentimento no Senhor, irmão, é esse o treinamento que o Senhor nos chama, sabe? Para a gente poder olhar para Ele. Porque o que nós aprendemos de experiência, precisamos depois, como Paulo fala a Timóteo, procurar homens idôneos e fiéis para que você transmita isso a eles, para que repasse isso para frente. Então, recebemos dos nossos pais naturais e pais na fé. O que vamos levar isso agora adiante para que nós vamos transmitir? Vamos transmitir um evangelho totalmente pessoal ou um evangelho com sentimento verdadeiro, como o Senhor fala lá em Filipenses? Entende? Por isso que há um treinamento, por isso que há um caminhar, por isso que o povo precisa da sequência, sabe? Graças a Deus recebemos de um irmão muito querido, o irmão Clécio, muito, sabe, muitas sabatinas, nos ensinando, nos exortando arduamente, dia e noite. Recebemos do irmão, glória a Deus. Então agora temos a responsabilidade agora de dar sequência a toda essa, sabe? Porque estamos sobre os ombros dos irmãos, de muitos irmãos no passado. Você citou um irmão muito querido, irmão Otmani, irmão precioso, que nos ensinou muita realidade a permanecermos nessa caminhada de fé, como esses irmãos aqui estão nos ensinando. Então, precisamos dar sequência, ter esse viver diário. Não podemos ter um viver pensando na nossa vida, irmãos. Não é para isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para uma economia divina, para um plano eterno de salvação, irmãos. Tem algo muito maior pela frente. A nossa vida pessoal é algo muito passageiro e muito, sabe, sorrateiro. Mas nós somos peregrinos, irmãos. Somos peregrinos. Estamos aqui em terras de estranhos, sabe? Para podermos testemunhar e testificar de algo muito sublime que o Senhor há de fazer. Por isso precisamos ser fiel e passar nesse treinamento, irmãos. Permanecer olhando para Ele, sabe? Permanecer olhando para o Senhor. Por isso que o Senhor treinou Pedro. Mostrou para Pedro. Falou, Pedro, porque tu duvidaste. Entende? Tirou o olho do Senhor.
Mas agora nós não estamos mais naquele estágio de Pedro. A igreja já passou 2000 anos de história. Agora estamos desfrutando de outro momento, outro avanço, o Senhor está avançando em outras questões. Agora, e mesmo assim, não precisamos tirar os olhos do Senhor. Precisamos ficar firmemente, porque muitas coisas para a gente tirar os olhos do Senhor. Muitas distrações. Para nos distrair, nos tirar dessa verdade, dessa realidade, e isso parecer como que uma mentira. Mas que o Senhor nos guarde, a gente entender que isso, sabe, é um plano, uma economia de Deus. Que o Senhor nos chamou para algo celestial. Lembrei da passagem, você falando, eu lembrei da passagem do Senhor também dizendo, né, aquele que quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que por minha causa perder a sua vida, ganhá-la. Então, assim, é uma coisa realmente contraditória, como você falou. Não tem. A vida cristã não tem varinha de condão, irmãos. A vida cristã é um caminhar. É uma coisa de glória em glória, é um viver de glória em glória. É um desfrutar de glória em glória. É uma caminhada, é uma comunhão íntima com o Senhor o tempo todo, o dia inteiro. É um privilégio isso tudo. Isso tudo é uma riqueza. O Senhor dispensou para nós na cruz do Calvário. Não temos como medir isso na balança com a nossa própria vida, com os nossos próprios problemas. Isso é muito maior do que qualquer viver natural nosso. Isso precisa ser real assim para nós. Isso tudo precisa ser realmente maior para nós do que qualquer viver nosso natural, sabe? Do que qualquer circunstância natural. Ah, não, irmão, isso aqui está muito celestial, está espiritualizando muito. Não existe isso. Nós somos mesmos homens espirituais. Precisamos levar para o lado espiritual. Porque tudo começa, né, o quê? Nas regiões celestiais em Cristo. Nada, irmão, que está aqui na terra surgiu se não passar por lá. Nada. Tudo passou por ele. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a gente a ter esse viver, sabe? Não ter esse contrabalanceio. Não, calma aí, eu tenho que separar minha vida disso aqui. Às vezes a gente não faz isso no falar, mas as nossas atitudes demonstram isso. É verdade. É verdade. Temos dupla cidadania às vezes, né? É verdade mesmo. Eu estava... O Rafa falou, ele veio um texto de Gênesis na minha mente que... me perguntou... O salmista aqui, ele tá olhando pro Senhor mesmo, né, nesses versículos, né? Tremendo, né? Ou, não, eu texto assim, ouvindo o homem e a sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia. Essa versão é tão interessante, né? Ouvindo os passos assim, o Senhor, quando vinha assim, como o Paulo falou, uma coisa assim, ao mesmo tempo que é espiritual, mas é um espiritual que está ligado a uma realidade. Então o Senhor, né, olha só o barulho do Senhor, ele já percebeu, era uma coisa diária, né? Deus, quando criou o homem, sabia que o homem precisava dessa comunhão diária, assim. Se o homem se distancia, já era. Perde toda essa realidade. Isso é muito interessante. Não tem um currículo. Ah, não, esse é aquele texto de Gênesis ali, o texto da queda, quando está falando logo depois que os olhos abriram. Porque na empresa, né, no estudo, isso, no estudo, você estuda até a 8ª série, se você largou a escola, o que você tem? Pô, até a 8ª série. Aquilo ali ninguém te tira, pô. Você pode não ter estudado mais, mas, poxa, até a 8ª série o que você fez, você sabe. O engraçado na vida cristã é que por mais que você ande 10 anos, 20 anos, mas se você se afasta do Senhor, você tem 0. Você não tem 10 anos. Porque tudo aquilo ali, é como assim,
tudo que a gente tem está em Cristo. Então você se afasta. É igual se estivesse perto do fogão sentindo calor, aí você está quente porque você está pertinho do fogão, aí tu está quente, né? Beleza, se você se afastou do fogão, aquele calor não está contigo, ele não é teu. Né? Daqui a pouco tu vai assim, está gelado, né? Então, assim, é muito interessante que às vezes é uma coisa comum que Israel, né, por algumas vezes confundiu, né? Era essa a questão. A realidade do Senhor tinha saído, tinha o muro, tinha a porta, tinha a cidade, tinha sacerdote, tinha tudo, mas não tinha mais realidade, né? E assim, não tinha mais o calor, né? Você puxou o ferro de roupa da tomada, ele ainda estava quente porque era o restinho da energia, né? Mas daqui a alguns minutos ele ia estar frio, né? E aí você vê que assim, não tinha essa realidade como nação mais, né? A nação havia se perdido. O Senhor vem e traz essa disciplina, né? Que era a Babilônia. Mas como é interessante perceber que sempre há um remanescente, né? Ao longo de toda a história, né? Existe alguém sempre olhando para Cristo. Isso é que, ainda que Deus olhou na terra e viu só Noé, Noé estava olhando. É muito interessante isso, né? Os olhos do Senhor buscando e alguém olhando para ele. Então ele pergunta assim: pois quem nos céus poderá comparar-se ao Senhor? Quem dentre os seres celestiais assemelha-se ao Senhor? Na Assembleia dos Santos, Deus é temível mais do que todos os que o rodeiam. Ó Senhor, Deus dos exércitos, quem é semelhante a ti? És poderoso, Senhor, envolto em tua fidelidade. Tu dominas o revolto mar, quando se agigantam as suas ondas, tu as acalmam. Lembrei dos discípulos no barco dizendo: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Né? Que experimentaram isso na prática, o que o salmista aqui está falando, né? Essa realidade, né? E é engraçado realmente, a gente pode escolher, né? Eu posso olhar para a tempestade ou posso olhar para o Senhor. Essa escolha é nossa, né? Para onde o meu olhar, cara, se dirigir, interiormente tudo vai refletir. É a janela da alma mesmo. Tudo vai começar a partir dali, né? Muda e muda muito. Por isso que eu vejo que é um treinamento que o Senhor faz com a gente com todas as circunstâncias, né, cara? Da gente, há pouco tempo mesmo, assim, cara, pega e tu olha, tu tira o olho do céu, tu olha pra circunstância e, cara, tu vê o caos na O caos, nada resolve. Aí tu vai, tu olha pro Senhor, caraca, cara, porque gera tudo. É muito tremendo. Por isso que eu vejo que é um treinamento que o Senhor faz conosco, né? Com muita sabedoria, muita longanimidade, muita paciência. Muito dispensar o Senhor, sabe? Com muito amor, muito zelo. Muito zelo. É muito tremendo isso. Esse trabalho. Eu lembro do profeta, né? Quando o seu ajudante chega e fala assim: olha, nós estamos perdidos. Porque o exército cercou tudo, não tem como a gente sair. O Caboclinho ele já deu como morto. Né? Ele já tá morto. Porque ele estava olhando para os exércitos inimigos, né? E o profeta ora ao Senhor e fala assim: abre os olhos, né, desse moço, para que ele veja que os exércitos do Senhor são muito maiores. E estão cercando todos esses outros exércitos, né? Então, assim, ele estava olhando para onde? Para o alto, né? Não tinha sombra de dúvida que ele estava olhando ali para o alto, né? Então, assim, ele, duas pessoas vivendo a mesma circunstância, cada uma olhando numa direção diferente, né? É bom os irmãos anciãos mais maduros que nos ajudam, né? Ou nos lembram, que nos admoestam para olhar para o Senhor, né? Aí você vê que não é uma questão de título ou de cargo, mas é uma questão de testemunho. Testemunho. De realidade interior. realidade. Lembro do irmão Otivia lá, quando a gente falou: e aí, irmão, tá tudo bem? Não, irmão, importante, tá tudo bem? Aí o pessoal não tomando café. O importante é estar em Cristo. Falava aquilo, aquele que entrava na alma da gente. A gente todo tomando café quietinho, irmão, falando, né? O importante é você estar em Cristo, irmão.
Aquilo balançava a gente, né? Então ele esmagaste e mataste o monstro dos mares, que em alguma versão aparece Raabe, né, como o monstro dos mares. Com o teu braço forte dispersaste os teus inimigos. Ele fala, os céus são teus, tua também é a terra, fundaste o mundo e tudo que nele existe. Então ele começa a olhar a obra das mãos do Senhor, a criação do Senhor, a fidelidade do Senhor, o amor do Senhor, a bondade do Senhor, né? A direção. Tu criaste o norte e o sul, né? Então assim, o que é a direção? O Senhor criou o norte e o sul, o Tabor e o Hermon cantam de alegria pelo teu nome, teu braço é poderoso, tua mão é forte, né? A retidão e justiça são alicerces do teu trono. Como é feliz o povo que aprendeu a aclamar-te, Senhor, e que anda na luz da tua presença. Então ele está só, né? A situação era muito dura. Eu lembro aqui que o rei Jeoaquim, irmãos, quando foi Zedequias, também tiveram os 2 olhos furados. Olha, Nabucodonosor, alguns salmos depois mostram, né? Assim, tal era a revolta do povo judeu, que fala, possamos pegar os filhos da Babilônia e esmagá-los na pedra, como eles fizeste com os nossos filhos, né? Assim, foi uma invasão realmente, assim, um cerco duríssimo de fome, né? Então, assim, mediante uma realidade dessa, né? É um testemunho, como o Paulo falou, o irmão continuar olhando para o alto. Eu lembrei, não tem como também não lembrar do nosso amado irmão, que começou olhando para a terra e terminou olhando para o céu quando orou daquela forma assim, né? Mesmo não florescendo a figueira e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do servo, faz-me andar em lugares altos. Também o irmão ali, Abacuque, também parou de olhar ali para o exército do norte, estava vivendo um contexto muito parecido, né? Invasão, e olhou para o Senhor, e aí porque são coisas naturais que Abacuque coloca que dão alegria. O quê? Na torre. Então, mas assim, você vê que no início ele começa olhando, preocupado com aquela situação, que ele recebeu uma palavra do Senhor, né? Você vê que mesmo o profeta recebeu uma palavra, não é tudo receber essa palavra, ele recebe para onde eu estou olhando, senão pode até desesperar o sujeito. Né? E ele coloca situações de expectativas naturais. Pô, ovelha no curral, boi no curral natural, a vide, né? A oliveira, né? São situações ali que determinavam ali digamos assim, a sobrevivência ou não de Israel. Uma nação praticamente quase 100% era agricultura e pecuária, e, né, era a forma de subsistência deles, né? E assim, ele consegue ver que além de tudo isso, né, nem só de pão viverá o homem. Não só dessas circunstâncias naturais que Deus pode dar, mas ainda que não as tenha, né? Então assim, o irmão ele coloca aqui, Senhor, é feliz esse povo, né, que anda na luz da tua presença. Então tem uma outra luz, que não é uma luz normal, que traz uma outra iluminação, outro entendimento, né? A luz da presença, né? Traz uma outra compreensão da vida. Porque com a luz natural, aí ligou a luz, aí isso aqui dá para ver que é branco, né? Mas tem uma outra luz que você olha e as coisas já não... Caramba, mas não é assim, né? Como os olhos se abrem assim, né? Fala assim, feliz o povo que anda na luz da tua presença, que olha as coisas assim, porque está na luz da presença do Senhor, né? Está ali na comunhão com o Senhor, então assim, as coisas passam a ter uma outra compreensão, outro entendimento, né? Interessante quando a gente assim vê, né, uma pessoa que está numa situação bem complicada, né, assim, e ela começa a ver, nunca conheceu o Senhor e tal, e aí quando ela começa a olhar e ver
as coisas de Deus, aí, né? Aí você tem aquele impacto, né? Isso que você está falando, começa a ver a luz do Senhor, começa a ter um ponto de vista que ela nunca viu, e ela vai começando a descobrir esse ponto de vista e começa a ficar, né, embebedada com toda essa realidade. E aí você pega irmãos, assim, né, que às vezes já está muitos anos andando, às vezes, nessa caminhada e tal, e que por hora acha todo esse viver normal, porque na concepção dele humana, como ele está olhando muito para um aspecto natural, ele acha que é uma rotina. E aí você me lembra muito o povo no deserto, quando o povo estava lá com aquele maná, murmurando, mas sempre maná e tal, não sei o quê. E você pega irmãos que estavam reconhecendo que aquilo ali tudo era uma dispensação da graça de Deus, agradecendo tudo aquilo e se enchendo de gratidão no seu coração. E não estavam esperando algo de deslumbrante de Deus, esperando um grande mover do Senhor para mudar aquele alimento. Não estavam esperando nada, eles já estavam alegres com a circunstância que eles já estavam vivendo. Porque eu acho que essa é o maior erro da caminhada cristã, é você esperar ter uma grande expectativa em um grande mover do Senhor. Porque você pode ter certeza que você vai ser frustrado. Eu falo isso, irmão, sabe? Muito temor e tremor diante do Senhor. Porque não precisamos aguardar mais nada, nenhum movimento, nada miraculoso de Deus. Não podemos suprir porque o maior movimento miraculoso de Deus já foi o seu Filho. Não tem uma obra maior que essa para vir. A próxima é a volta dele, mas aí já não vai dar mais tempo de nada. E aí, se você ficar aguardando a volta deles com uma expectativa para poder servir a ele com gratidão, irmão, já era. Passou. Você não tem azeite na botija. Fechou azeite, a porta. Fechou a porta. Não tem mais jeito. Então, sabe, eu acho que essa é a pior crise do cristianismo nos últimos dias, porque sempre espera um grande mover, uma grande circunstância. Irmãos, eu vejo que a maior obra, a maior expectativa do nosso coração tem que ser essa dispensação diária do Senhor, esse maná diário que Ele dá para nós, esse derramar diário, esse alimento diário que Ele nos dá, pouquinho a pouquinho, nos ensinando a andar nele, a olhar para Ele no dia a dia, no dia após o outro, num dia após o outro, num dia após o outro. É esse viver, essa rotina que a alma não gosta, mas o Espírito, sabe, se engrandece com esse viver. Porque sabe o quê? Porque ali nessa dispensação diária, irmãos, são dispensadas grandes riquezas. Por isso não precisamos alimentar a nossa alma com expectativa de passes de mágicas, de varinhas de condão, sabe, irmãos? Porque o maior avivamento que o homem pode experimentar, irmão, já foi dado, que é o seu próprio Filho. E já está em toda a provisão do Filho para nós. Já tem tudo. Esse é o maná que o Senhor dispensou para aqui. O salmista chega a dizer aqui, ele fala aqui no texto, que esse Filho será, ele será estabelecido esse trono de geração em geração, em todas as gerações. Né? Eu não me lembro qual é o texto. Aqui, no 4, para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Irmãos, não temos mais nada. A única coisa que podemos esperar agora é a volta do Senhor. É a sua volta. Mas aí o Senhor já deu a sua dispensação. O seu Espírito Santo já foi dispensado para nós. Sabe, irmãos? Não temos mais que esperar ou ficar trabalhando em cima de expectativas mega, sabe? Não podemos andar assim. Queremos ser aqueles que são os vencedores, que guardam o seu testemunho, vamos permanecer com esse alimento, sabe? Esse de glória em glória que o Senhor dá. Mas às vezes a nossa alma não está, a nossa alma às vezes quer sabe? É o treinamento, velho. A nossa alma às vezes quer. Não, mas tem que ter um negócio para acordar os irmãos. Não tem que acordar ninguém, não, rapaz. Acordar o que já teve um negócio para acordar a turma. Porque os irmãos que vão acordar com uma grande bomba de avivamento, irmãos, quando passar a bomba eles vão dormir de novo. Não vai adiantar.
Não foi assim que o Senhor falou lá, quando acho que parece que Lázaro estava lá, mas deixa eu avisar pro povo lá em cima que o negócio aqui é chapé quente, deixa eu ir lá voltar. Mas rapaz, você quer que eu volte lá? Tem Moisés e os profetas lá. Ninguém ouviu ninguém. Quer aguardar mais o quê? Vou mandar uma bomba atômica cheia de anjo, então lá, vai espalhar anjo para a terra, não vai adiantar. O povo vai pular, vai dançar com os anjos, passou os anjos, foi embora, acabou tudo de novo. Não é, sabe? Meu entendimento, sabe, irmãos, com muito temor no meu coração. Por isso que a gente precisa, sabe, ser grato a esse viver diário, porque isso é muito rico, irmãos. É muito rico essa vida de comunhão diária com o Senhor. Sabe, de louvar ao Senhor diariamente, de cantar cânticos espirituais ao Senhor, na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso carro, nos encher, porque o que Satanás quer é que a gente fique esperando uma expectativa miraculosa. Isso que Satanás quer, para que a gente possa assim, então vai vir, então eu vou aguardar. Aí você fica lá, aí você perde um dia de andar com o Senhor, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 20 dias, 1 ano, 1 mês, 20 anos, sabe? E o Senhor está ali, irmãos, sabe? E a gente possa cantar essa realidade, a esse treinamento do Senhor, sabe? A esse dispensar diário, irmãos. Às vezes é por causa da nossa expectativa, às vezes a gente quer um pouquinho, mas aquele pouquinho é o pouquinho do Senhor, irmãos. Às vezes é um falar assim, sabe? Gosto muito quando o irmão Roger fala assim, é como que aquela flauta, e quando faz fu, faz fu. Se daqui a 500 anos o Senhor quiser fazer fu de novo, vamos aguardar o fu da flauta de novo. Passar aquela brisa para tocar aquela flauta. Se não quiser tocar, amém. Vamos aguardar o Senhor, estamos no Senhor. E passou mais tanto tempo e a flauta tocou, amém, a flauta vai tocar. Que a gente possa, sabe, irmãos, ser fiel e permanecer, sabe, nesse cotidiano dessa vida cristã, que é muito importante, sabe? Eu vejo que é muito importante esse treinamento diário, esse trabalhar diário do Senhor, sabe? Com muita calma, com muita cautela, mas Ele está esculpindo, Ele está formando o seu caráter em nós, Ele está trabalhando Cristo. E esse trabalhar, irmãos, é uma obra artística. Ela requer detalhamentos. E às vezes os pontos são dados, é um ponto às vezes por dia. Às vezes é um ponto delicado, mas é aquele pontinho que sobrou naquele dia. Aí no outro dia ele consegue dar 3 pontos e acertar muitas coisas, mas são 3 pontos. Graças ao Senhor por isso. Porque esse Cristo eterno que Ele está formando em nós, sabe? É esse Cristo perfeito. Que obra maravilhosa é essa obra da cruz do Senhor. Sabe? De entrar dentro de nós e nos ataviando, sabe? Nos adornando. Sabe, desenhando todo, bordando todo o nosso vestido, as nossas vestes. Mas esse bordamento é um trabalho, irmãos, é um trabalho artesanal, é muito artesanal. Não é indústria, não é uma indústria do vestido que bota um monte de máquina e faz 300 vestidos de uma vez, mas é um trabalho artesanal, sabe, pessoal. É pessoal com cada um, não é de mutirão, irmãos, é pessoal. E isso é as vestes dos vencedores. Os vencedores é essa vestimenta. Sabe? É um trabalho artesanal e pessoal. Com muita calma. Com muita longanimidade, amor. Irmão, saber que a gente pode deitar a cabeça no travesseiro e falar assim, obrigado, Senhor. Porque o Senhor deu um pontinho na nossa veste. Sabe, irmão? Com muita humildade, simplicidade no Senhor. Sem nenhuma, sabe, soberba de nada. Mas sermos gratos. Que bom podemos dormir a nossa cabeça no travesseiro, sabe? Que o Senhor possa nos dar essa visão desse plano, sabe? Essa clareza. Aí vamos ficar tranquilos, vamos andar em paz, só aguardando aquele pontinho do Senhor na nossa veste, sabe? Só aquele detalhe. É verdade, amados. A gente... Aqui no Salmo 20, ele começa a lembrar, né, de Davi, de como Deus se proveu de um rei há um tempo atrás, né, mas consciente ou não, ele começa, né, a profeticamente falar, né, do verdadeiro rei, do Rei dos Reis,
do verdadeiro primogênito, né? Manterei o meu amor por ele para sempre, a minha aliança com ele jamais se quebrará, né? Um rei humilde, um rei que nasceu na manjedoura, né? Que foi carpinteiro, cresceu em Nazaré da Galileia, né? Um local relativamente pobre, né? E era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Assim, é muito difícil da gente, né, entender isso, e é aquilo que foi citado de Filipenses 2, né, ter esse mesmo sentimento de pegar esse caminho contrário, né, de esvaziamento, de não ser, de não ter, né, de não olhar para si, né, são as provas muito claras realmente que Jesus Cristo é Deus, né, que o homem realmente ele olha para si, ele, né, ele quer o seu, ele quer ser, ele quer ter, né, e Deus se esvaziou de uma maneira assim tão maravilhosa, ficou extremamente vazio de tudo, né? A ponto de vazio de si mesmo poder ser o sacrifício que preencheu toda a necessidade do Pai, né? Disse o salmista: tua ira durará para sempre. Não, né? Toda ela foi descarregada no Filho de Deus, Jesus Cristo, a justiça de Deus e a salvação dos homens. Então, assim, ele diz aqui: numa visão falaste um dia, e eu lembrei muito do texto que o escritor de Hebreus deixa pra gente também, que acho que é muito interessante a gente relembrar, né? Embora os irmãos já conheçam, que diz assim: há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por intermédio ou por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Então, assim, lembra assim, né? Deus se fez homem, né? E como homem, né? Ele realmente mostrou pra gente o projeto do que ele gostaria de nos tornar, né? Lembra lá em Romanos dizendo que ele nos predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho. Então esse a planta, né? O projeto, né? Aqui é a parte que ele, né? De repente tem essa ruptura, né? No 38 ele começa a falar: mas tu rejeitaste, recusaste e te enfureceste com teu ungido, revogaste a aliança com teu servo, desonraste a sua coroa lançando-a ao chão. Era muito comum, né? Os reis, quando perdiam autoridade, então eles pegavam e jogavam a coroa no chão, rasgavam as vestes daquele rei, não era mais nada. Simplesmente agora aquele território era um território babilônico, nas mãos de Nabucodonosor.
Então, embora agora esse irmão estivesse vendo essa realidade, o rei de Jerusalém acorrentado, né, ele estava vendo o rei humano, aquele homem ali que era rei acorrentado, né? Mas talvez ele não tivesse aquela compreensão de que viria dessa descendência de Davi um rei que ninguém poderia acorrentar. Pelo contrário, ele teria o poder de quebrar todas as correntes até as de dentro do inferno. Porque é um rei eterno, seu reino não tem fim, né? Então ele está olhando agora e narrando um pouco do que os olhos dele estão vendo aqui embaixo, né? Todos passam saqueando, zombando, né? Os inimigos estão fortes, os inimigos estão alegres, ele diz no 42, tiraste o fio da sua espada e não apoiaste na batalha, né? Então ele começa a narrar e a questionar o Senhor, perguntando: até quando, Senhor? Para sempre te esconderás? Até quando a tua ira queimará como fogo? E ele começa, né, a questionar o Senhor assim, no sentido de agora não conseguir fechar, né, essa realidade interior que ele louvou nos primeiros 37 versículos com que agora está diante dos olhos dele. Tudo tão diferente, né? Tudo uma coisa bem difícil, né? E ele fala da zombaria dos inimigos no 51, como eles afrontam o teu ungido, né? Mas ele termina: bendito seja o Senhor para sempre, amém e amém. Né? Então, assim, foi uma sequência, né? O 88 também teve esse viés também, assim, né? Dos irmãos que permanecem com seu testemunho mesmo no dia de trevas, nos dias escuros, que aparentemente parece que não tem saída, aqueles dias de extremo sofrimento, parece que vai partir. É uma sensação igual como a gente pode partir o corpo, a sensação parece que você vai partir a alma, né? Parece que a alma pode ser repartida, né? De tanta dor, né? E que realmente algumas pessoas até quando, né, se deixam levar pelos pensamentos, né, se suicidam, tiram a sua vida, literalmente nesses momentos. Às vezes a gente fala assim: ah, caramba, isso aí, né? Às vezes a gente não tem a compreensão. Tal é a dor que é melhor você tirar a própria vida do que ficar sentindo aquela dor dentro da sua alma, né? E aí só o Espírito de Deus pode ser maior do que essa dor dentro da alma do servo de Deus para fazer e sustentar o testemunho de Cristo na vida dele, irmão, porque a gente não tem a capacidade de sustentar esse testemunho, não dá, né? É o Espírito Santo que sustenta o testemunho do Filho na nossa vida. Seria impossível para nós, pretensão, tolice, achar que na nossa própria força é possível sustentar testemunho tão grande quanto esse. Não pode. Como vemos os nossos irmãos lá, lançados lá no Coliseu Romano, andando, rindo e abraçando assim na direção do leão, né? Rindo mesmo, alegres no Senhor, e como aquele irmão também andando para ir para aquela balde lá de azeite fervendo, e jogava e cozinhava as pessoas vivas, e uma paz, e as pessoas ficavam impressionadas com a paz do servo de Deus andando até aquele local. Quero que não estivesse andando para a refeição, sabe? E a própria pessoa aflita com o que vai acontecer, e o servo de Deus andando, e jogam ele ali, ele louvando o Senhor, dorme, né? Com aquela certeza, como Estevão, né? Do seu destino final, da sua cidade real, da sua pátria, né? Da sua cidadania, né? É um testemunho que o Senhor consegue, né? Há coisas que o Senhor revela em dias de abundância e há coisas que o Senhor revela no dia de escassez, né? Esse é um tipo de testemunho que o Senhor dava nos momentos de aflição. Os cristãos gostam muito de usar as passagens do fornalha ardente, do Daniel na cova dos leões e tudo, e assim, e no fim,
quando diz, né? Porque próximo àqueles dias será como nos dias de Noé, né? Então, o dia de Noé foi o ápice para vir o dilúvio, né? Então imagina como a situação vai estar. A gente, semana passada, ouviu aí não só uma situação normal que é colocada como normal, fazer a correção aqui do homossexualismo, mas uma mãe e uma filha assumindo uma relação homossexual, né? Isso no jornal, na televisão já, né? E falando como é para elas viverem juntos, né? Então a gente está assim vivendo lésbicas, mas mãe e filha. Então assim, você tá chegando num ápice que você não está falando só mais da deturpação, mas de qualquer tipo, né? Aquilo que Deus estabeleceu como ordem, que a gente leu lá em Gênesis, né? Adão, Eva, sua família, o projeto de Deus, isso está sendo, né, cada vez mais assim tripudiado pelo inimigo, né? A coisa está chegando a níveis realmente de Sodoma e Gomorra, né? A iniquidade, a maldade e todas essas coisas que nós ouvimos, um testemunho claro também do aperto aí do fim, né? E claro que vai restar realmente muita perseguição, a gente não tem a menor sombra de dúvida. Agradecemos ao Senhor o tempo que o Senhor está nos dando assim de paz, né? De tranquilidade agora, de pregação do Evangelho, mas não podemos ser inocentes que isso vai se perdurar assim tanto tempo, né? Como os nossos irmãos já em outros locais estão sofrendo, né? E aí nesse momento de perseguição, eu creio que é muito isso aí que o Senhor estava falando através do Paulo, dessa questão do treinamento, porque o Senhor nos treina, né? Não nos coloca nessas situações assim, ele nos treina mesmo. Então quando a gente se vê em situações dessa, o Espírito lembra aquele treinamento que a gente passou, né? Quando chegar nessa época, vai se olhar para a situação e para a pressão tamanha que é, e ela vai querer buscar ferramentas para sobreviver em meio a tanta situação e permanecer, e não vai encontrar, porque foi dispensada todas as ferramentas ao longo dessa caminhada, sabe? Foi dispensado. E o que vai sustentar a fé dela, irmão, é essa vida relacional, essa vida de relacionamento com o Senhor, porque ela vai contabilizar todo esse tempo que aí essa conta, sabe? Porque o que sustenta cada vez mais um relacionamento, seja ele matrimonial, seja ele de amigo, é o quê? É o tempo de relacionamento que se tem, íntimo, com realidade, com verdade, com amor, é o que conta. Então, um relacionamento que tem 30 anos, ele se tem uma base sólida de verdade, em amor e tudo mais, então aquele relacionamento é um relacionamento mais forte, mais firme, sabe? Então ele tem ferramentas, acontecem muitas situações, mas já se calcou em muitas ferramentas para poder suportar determinadas crises e redundâncias, a qual de repente um relacionamento de pouco tempo é já um pouco mais difícil, seja ele de amizade, seja ele de que for. Assim é o nosso relacionamento com o Senhor, né? Por isso que estamos sendo treinados para isso. Essa vida relacional cristã com o próprio Cristo é para esses dias maus, para que possamos ter alicerce fundamentados, sabe, no Senhor, irmão. Por isso que, sabe, eu chamo a atenção para a gente poder buscar ter esse sentimento do Senhor, sabe? Ter esse falar do Senhor, esse sentir do Senhor no viver diário, no viver para o corpo, para Cristo, e não para nós, por causa dos nossos problemas. Porque Satanás, ele sempre vai chamar a atenção dos nossos problemas, que os nossos problemas é muito grande, que os nossos problemas é muito maior. Eu posso, mas eu tenho muitos problemas, eu tenho que resolver os meus problemas. Não, os problemas nossos são maiores, porque estamos olhando para eles, mas os problemas se tornam menores à medida que olhamos para o Senhor. Então se torna tudo sorrateiro, sabe, irmãos? Tão chulo, porque estamos olhando para o Senhor.
aquela onda que era muito grande, então ela se torna muito pequenininha, às vezes nem aparece. E aí é esse treinamento que o Senhor está nos dando. Sabe? Se hoje com um pouco de vento e as ondas levantam muito, a gente se assusta. Imagina quando vir um grande terremoto, que está no 6º selo de Apocalipse. Um grande terremoto, estamos aguardando. E aí, como vai ser? Virão grandes ondas, porque isso virá acarretado de muitas crises, de muitas situações, não só um grande terremoto, mas acontecerá muitas coisas. E essa vida relacional, esse treinamento, sabe, irmãos? Aí não vai ter como você falar, ih, caramba, eu faltei esse treinamento aqui, eu não estava presente lá, ó. Sabe, não fui bem sucedido. Então, que a gente possa aproveitar esses dias para desfrutar desse treinamento. O irmão estava falando da importância ontem de no treinamento até o fim, numa conversa informal, ele estava falando isso, né? Que ele entrou no paraquedismo, que era o famoso PQD, né? Que é a elite, assim, né? Do exército. E ele falou assim, irmão, o mais duro daquilo é que é uma carta que é voluntário. Você não precisa fazer isso. Você pode seguir o que eles chamam do pé preto, né? Você pode servir normal lá. Ninguém te obriga a nada. Você escreve uma carta dizendo assim, eu voluntariamente me coloco debaixo desse treinamento para esse fim. Ele falou, irmão, e era duro. Por quê? Porque os caras lá, você pegava o pessoal que treinava, era só nego durão. Meu irmão, é 20, é 30, tá cansado, quer desistir, quer parar, meu irmão, quer sair e tal. E ele olhava para aqueles caras e falava assim, esses caras querem destruir com a gente, esses caras querem acabar com a gente, né? E tinham pessoas que desistiam mesmo. E é normal. Só que quem chegava ao fim, quando chegava no dia da formatura, né, que estava lá a família, a mãe, a namorada, quem estava lá alegre comemorando com eles? Os treinadores. E eles olhavam e falavam assim, puxa, o cara não queria me destruir. Olhava para o braço dele, via um bração, o cara todo preparado, pô, o cara nunca quis me destruir, cara. Na verdade, o cara quis me preparar. Aí, né, opa, parabéns, olha, ele é excelente, passou e tal. Elogiava o cara, pô, não é mesmo cara e tal. Né? Assim como parecia isso, mas na verdade não é. O cara está ali com aquele objetivo, é que a pessoa que está ali não entende. Ela olha e acha essa destruição. Então o irmão Bob Monfort, que era o irmão também assim, de Ministério da Palavra, ele falava isso, ele falava, irmãos, às vezes, essa pessoa que você olha que quer nos destruir, irmão, é o Espírito Santo. É aquele rolo compressor do asfalto que você acha assim, sai diabo, e o Espírito Santo está dirigindo ele e vai passar em cima da gente. E a gente não entende, mas que na verdade é o que, ó? Só que é espiritual. Vai levar a gente no limite. Por quê? Porque vai chegar uma hora que vai ser necessário andar nessas condições extremas. E aí, como falou, a gente vai ter que estar treinado. Você acha que quem treina a gente é o diabo? Não, irmão. Quem treina a gente é o nosso general. É o Espírito Santo, pô. Por isso que nessa situação atual, às vezes os irmãos fazem muita confusão com o negócio de diabo e tal. Irmão, calma. Se você está em Cristo mesmo, o Espírito de Deus, irmão, passou a habitar em você, irmão, quem vai agora, todas as coisas vão cooperar. Quem vai pegar, adestrar, adornar, treinar, burilar, preparar, colocar armadura, é o Senhor. É o Senhor. Só que realmente é mais fácil, às vezes, pôr a culpa no diabo e resolver algumas questões pessoais do que entender que é o Senhor me treinando, porque aí eu vou ter que assumir algumas coisas pessoais do Rafael, de covardia, de desânimo, de não querer, não tá dando, vai lá, levanta, vamos embora, né, Davi falando, por que minha alma está assim abatida? Alegre-se no Senhor, ainda eu louvarei, levanta, vamos lá, e falando com ele mesmo, e colocando ele mesmo numa situação de, pô, o que está vendo contigo, Davi? Vamos embora, e ele se exortando e se admoestando, mas ao mesmo tempo é o mesmo que diz, ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei mal algum. Pô, irmão.
Um exército, 10 cercando a gente já é o bicho. Imagina um exército acampado. Olha, assim, 3 pessoas perseguindo a gente, né? Assim, aquela Já é o fim. tratando a gente, já fica. Tu olha, caraca, esse cara não aqui, Não. cara. É o irmão. Querendo correr. É a situação lá de Atos. 40 homens, cara. Falaram, ó, não comeremos e nem beberemos, ficamos de jejum enquanto a gente não matar Paulo. Sabe que você sabia que tem 40 pessoas que querem arrancar a tua vida, estão sem comer e beber, até arrancar a tua vida. E Paulo falando que o viver é lucro, né? O viver é Cristo. Assim, já vendo a ovelha mesmo no matadouro, sabe, meu irmão? Não tô vivo porque tô vivo. Tô vivo porque é vontade de Deus que eu esteja vivo. Porque, irmão, o que já passou de naufrágio, de serpente, de cobra, de pedra, de cesto, de maluco seguindo, tá claro que não preciso ter medo da morte. Porque assim, é o Senhor que me mantém vivo com um propósito, e quando ele fala lá em Timóteo, né? E agora a minha vida sendo preparada como libação também na morte, né? Assim, que o Senhor nos ajude a receber esse treinamento de bom ânimo, né? Com entendimento e compreensão espiritual, né?